Olá meus queridos, sejam bem-vindos ao especial do Dia das Bruxas do Cheers, o New Twin. Essa comemoração foi pulada ano passado porque eu sou muito bom em me auto-sabotar e eu quase fiz isso esse ano também. Em 2019 o New Twin durou o mês inteiro, então eu não posso dizer que eu esteja tão afiado quanto antes. Como os episódios passados foram todos sobre filmes de bruxas, eu decidi fazer um episódio esse ano sobre filmes de lobisomens. Eu sei que tem gente que chegou aqui por causa daqueles meus vídeos antigões sobre Ginger Snaps e esperam até hoje eu continuar falando do tema. E como eu não quero fazer qualquer coisa e listar aqueles filmes que todo mundo tá cansado de ver em tudo quanto é lista pela internet, eu decidi falar de alguns filmes um pouco mais obscuros sobre o tema, mas que ainda sejam bons, e acreditem, essa não foi uma tarefa fácil. Filmes de lobisomens já são escassos, agora, filmes bons, aí é um outro nível de raridade. Lobisomens são os monstros favoritos de muita gente, e não é à toa. Poucas criaturas do imaginário popular possuem um potencial tão grande de serem maneiras e ainda por cima aterrorizantes. Nem sempre o design deles nos filmes fica bom, mas quando fica, meu amigo, é de tirar o sono de qualquer criança por várias noites. Apesar de não serem muito comuns, existem filmes sobre lobisomens que abordam a lenda das mais diversas formas. Temos uma abordagem mais próxima dos skinwalkers, como em Sangue e Chocolate ou até Crepúsculo. Tem a coisa mais Europa Oriental mesmo, de lua cheia e a perda do controle, como em Lua Negra. Tem a abordagem mais escandinava, como em Nárnia, onde os lobisomens falam e permanecem naquela forma ou têm controle da transformação, e a lista segue. A maioria não sendo tão interessantes assim, mas sempre com muito potencial. Se o assunto fosse em filmes medíocres ou ruins, eu teria uma fartura de títulos para falar aqui. Tem The Feeding, 13 Hours, esse aliás tem o Tom Felton, o Draco Malfoy de Harry Potter, Wild Country, esse tem o Peter Capaldi de Doctor Who, Bloodthirsty, que eu acho que nem estreou aqui no Brasil ainda, ia fazer uma rapidinha sobre ele, mas eu achei desnecessário, mas em resumo, não percam seu tempo vendo isso. Tem também Blood Moon, esse se passa no Velho Oeste e tem até umas ideias legais, mas não sai da mediocridade. Enfim, os filmes que eu quero listar aqui não fizeram um grande sucesso, mas eles também não são perda de tempo. São filmes de terror competentes, com boas ideias e boas execuções. Eu acho que um bom para abrir o top 3 é Where, ou Where, a Maldição do Lobisomem. Esse filme mistura um pouco de conceito de licantropia clínica com a lenda europeia do lobisomem. Existem algumas coisas nele que o impedem de ficar mais alto nessa lista. A principal delas é a sua câmera tremida que tenta simular um documentário ou até mesmo um found footage sem necessariamente ser nenhum dos dois. Agora, eu gosto bastante do subgênero de fitas encontradas, mas poucos filmes conseguem fazer um bom uso dele, e câmera na mão e tremida definitivamente não é a melhor característica para se destacar como algo positivo. A história desse filme gira em torno de uma advogada que precisa resolver um caso na França sobre um sujeito esquisito que aparentemente perde o controle dos seus atos na lua cheia. O outro ponto incômodo sobre o filme é como a advogada abraça a humanidade do réu e fica tecendo uma narrativa de inocência em torno dele, mesmo que todas as pistas mostrem que ele é o culpado mais provável de um caso de canibalismo envolvendo um homem adulto e uma criança. Apesar de tudo isso, o filme possui uma boa curva dramática e vai ficando mais interessante conforme a história avança. O fato de ele não ser longo também ajuda muito. Tudo que envolve o nosso suposto lobisomem aqui é bastante interessante. Não espere monstros enormes com cabeça de lobo ou balas de prata. A história aqui tenta trilhar um caminho um pouco mais realista, mesmo que não esconda o seu aspecto sobrenatural. O ator que interpreta o licantropo, Brian Scott O'Connor, tem uma fisicalidade impressionante. Sem muito esforço, o filme consegue demonstrar o quanto o sujeito é intimidador, mesmo que na maior parte do tempo ele seja apenas um pobre coitado. O filme tem momentos bastante brutais e tensos, ótimos efeitos práticos, sem falar em um lance que aparece 2 vezes, onde eles coletam sangue do olho de uma pessoa que dá muita agonia de ver. Não há muito o que falar sobre esse aqui, ele é curto, começa meio chatinho, mas vai melhorando, e o final é bom o suficiente para fechar a história de forma satisfatória. Vamos para o segundo colocado da lista, esse que eu considerei um dos melhores do subgênero quando vi pela primeira vez, mas aqui só foi caindo no meu conceito com o passar dos anos. Apesar disso, ainda é um bom filme e vale com certeza uma chance mesmo com todo o seu potencial desperdiçado e arcos que pareciam ter sido abandonados ainda na produção. Eu tô falando de As Boas Maneiras, filme brasileiro feito com a ajudinha da França e que é provavelmente o filme mais diferente de lobisomem que existe. Porque o anterior da lista pode até ser sobre um homem lunático com características de lobo, mas em seu cerne ainda é sobre uma besta visceral e sanguinária que precisa ser parada. Como praticamente todo filme de lobisomem, As Boas Maneiras não é bem assim. A história é sobre uma empregada barra futura babá que descobre aos poucos que a sua patroa está grávida de uma criança que muito provavelmente é um lobisomem. O filme é interessante e inventivo do começo ao fim, mas possui alguns elementos que não permitem de forma alguma que ele se torne um clássico. O mais notável é a terrível, dantesca, catastrófica atuação da Isabelle Zoá no papel de Clara, a empregada.
Mas é sério, ela é ruim em um nível que só quem assistiu o filme consegue entender. A personagem cai tanto no Vale da Estranheza que em certos momentos dá até medo, com o seu olhar morto e vazio. Estranhamente, na segunda metade do filme a atuação dela melhora de um jeito que para completamente de incomodar. E isso é estranho porque temos uma impressão muito forte de que a segunda metade foi gravada antes, já que a personagem possui cabelo longo nela, mas na primeira ela é careca. Vai entender, né? O lobisomem do filme, além de ser feito com CGI ruim, acaba tendo um design pouco inspirado e não denota nem de longe a periculosidade que a história tenta vincular a ele. Agora, se você suporta tudo isso, e mais alguns detalhezinhos menos importantes, vai perceber o quanto esse filme é único e muito marcante. Ele se atreve a contar uma história muito triste e sem medo de tomar rumos pesados na narrativa. Os personagens são todos interessantes, até mesmo a Clara, pelo menos o conceito dela. E no final das contas, temos um filme que por muito pouco não se tornou um dos melhores de 2017. A fotografia é bem bonita, possui alguns momentos bem inspirados e até mesmo uma sequência inteira contada através de ilustrações. E agora, em primeiríssimo lugar, Late Faces. Esse filme acaba sendo o melhor da lista na minha opinião, justamente por trazer uma ideia diferente e por errar menos do que os anteriores. Ambrose é um velho ranzinza que se muda à força para uma espécie de condomínio de idosos, onde o seu filho estúpido deseja que ele passe o resto da sua vida, quase como um retiro. O problema é que, quando ele chega lá, ataques assustadores feitos por uma criatura estranha começam a acontecer na calada da noite, e o Ambrose sente que está na hora de se preparar para o pior. Existem 3 pontos interessantes nesse filme. O primeiro e mais notável deles é que o seu protagonista é um senhor completamente cego, o que adiciona muitas novas camadas de tensão na trama, ainda mais levando em conta a desvantagem que o fragiliza ainda mais em meio à situação. O segundo ponto é que o Ambrose não é apenas um senhor curto e grosso comum. Ele é um veterano de guerra, lutou no Vietnã e não é exatamente o tipo de pessoa que leva desaforo para casa. Então sabe aquilo que eu falei agora há pouco sobre ele ser fragilizado? Bem, isso não é exatamente verdade. O Ambrose vai ser a refeição mais difícil que essas criaturas tiveram na vida, e a forma como ele se vira e mexe os pauzinhos para sobreviver é muito legal. Terceiro e último ponto de destaque, ele tem um cão-guia, desses super bem treinados e leais. Eu não preciso falar muito. O filme é uma produção mexicana feita com uma forcinha dos Estados Unidos, e embora tenha pontos negativos como uma fotografia amarela desbotada horrível e efeitos práticos bem duvidosos, como o próprio visual e movimentação das criaturas, ele é definitivamente uma obrigação para qualquer amante desse subgênero. O seu protagonista, apesar de ser meio mala, parece saber quais pessoas merecem ou não a sua boa educação, o que faz com que a gente eventualmente admire ele. O cara é só um veterano de guerra que viu coisa demais na vida e tá cansado de ouvir baboseira, não é difícil se colocar no lugar dele. O ator que faz o Ambrose, o Nick Damici, é muito bom. Ele é definitivamente o motivo desse filme ir tão além do básico e se tornar um bom entretenimento. E esses são os 3 filmes que eu consegui garimpar para trazer aqui. Eu queria que fossem 5 ou até 10, mas infelizmente eu não consigo mais nada que possa valer um lugar nessa lista. Os outros são bastante famosos ou simplesmente não valem uma chance. O que talvez chegue perto disso é o Howl, um filme onde um pessoal fica preso num trem que enguiça no meio de uma floresta e criaturas bizarras começam a tentar invadir o vagão. A ideia é muito boa e o filme funciona muito bem até o final do primeiro ato, depois disso ele só desanda, com decisões nada funcionais do roteiro e personagens difíceis de gostar. Ainda vale uma chance se você acha que pode lidar com isso. E você, conhece algum filme de lobisomem que nunca vê sendo comentado por aí e que considera bom? Se conhecer, por favor, escreva aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ver. E esse foi o especial de Halloween do ano. Eu sei que não foi tão impressionante quanto um vídeo de mais de 12 minutos por semana durante um mês, mas é o que eu consigo fazer por enquanto. Eu espero conseguir entregar um especial de Natal também. Não se esqueça do like se gostou do vídeo. Se tá chegando no canal agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos. É bem provável que você vai gostar. Eu vou indo nessa e até a próxima.